Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, olha só, eu fiz essa videoaula para ajudar vocês, então a gente vai corrigir a tarefa, né, a última atividade, que era a demonstração de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Bom, nessa videoaula a gente vai fazer então a demonstração de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Para isso a gente vai partir do quê? De um triângulo retângulo, mas como vai ser esse triângulo retângulo? Bom, a gente vai partir então desse quadrado. A gente vai observar o seguinte: quando é um quadrado, os quatro lados são iguais. Então, L1, L, L3, L2, eles têm todos eles são a mesma medida, tá bom? Então, a gente faz o quê? A gente vai traçar uma diagonal aqui nesse quadrado, tá? A diagonal vai cortar do vértice B até o vértice D, daqui desse vértice B até o vértice D, certo? Isso faz com que a gente divida o quadrado em dois triângulos retângulos. Como os ângulos internos, no vértice A, B, C e D, são 90 graus, quatro ângulos de 90 graus, quando a gente faz essa diagonal de B até D, eu estou cortando o ângulo de 90 em B e o de D ao meio. Então, quando eu faço isso, certo? Eu tenho dois triângulos retângulos, eu tenho esse BAD, aqui é 90, e eu tenho 2 de 45, e eu tenho esse outro triângulo da direita, que é o triângulo BCD, que tem 45 aqui, 45 ali e 90 aqui, tá bom? 90 mais 45 mais 45 tem que dar 180. Então vamos lá. Fez a divisão, olha lá. Então os dois triângulos estão ali, os ângulos estão divididos. A gente vai partir então de um desses dois triângulos. Tanto faz, pode ser o da esquerda e pode ser o da direita, porque ambos são iguais, são semelhantes, são idênticos, tá bom? Então vamos pegar e fazer essa demonstração de seno, cosseno e tangente. A gente vai pegar então esse triângulo, essa parte da direita, eu renomeei, tá? Os vértices como A, C e B, mas se você olhar, é a mesma medida, ó. Eu tenho 45 aqui em alfa, em gama 45 e aqui em delta está 90. Aqui eu renomeei, ficou alfa, beta e aqui 90 graus, tá? Esqueci de pôr o símbolozinho aqui de 90, mas a gente sabe que é 90, é um triângulo retângulo, tá? Então o que a gente vai fazer? Calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo de 45. Então eu posso pegar o vértice A, tanto quanto posso pegar o vértice B. Ambos têm a mesma medida. Mas antes de fazer isso, temos que lembrar, L1 e L têm a mesma medida. Eu esqueci de colocar na hora de criar a figura só L e L. Ficou, o programa, na verdade, ele quando cria automático, ele não deixa ficar com o mesmo nome. Eu esqueci de ajeitar, mas não esqueça disso. L e L1 tem a mesma medida, tá bom? Que são os lados do quadrado inicial que a gente estava pegando. E aqui 45, 45. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que calcular essa diagonal D, tá? Como é um triângulo retângulo, a diagonal é a hipotenusa, L e L são o quê? Os catetos. Então vamos seguir. A gente precisa então, para calcular o D, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá aí. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L1 ao quadrado. Lembrando que L e L1 têm a mesma medida, então eu vou ter que renomear. Tirar esse L1 e chamar todo mundo de L, tá? Então tá aqui, L igual a L1, vamos reescrever. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então vamos seguir. Feito isso, eu tenho L ao quadrado mais L ao quadrado. São termos semelhantes, né? Então eu posso somar. L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado. Então, D ao quadrado, 2L ao quadrado. Não posso ficar com D elevado ao quadrado. Para mim sumir com esse quadrado do D, o operador inverso que some com ele é raiz quadrada. Só que se eu aplicar do lado esquerdo, eu tenho que aplicar do lado direito. Então, eu vou fazer isso. Apliquei,
O lado esquerdo vai cortar o radical com 2, vai sobrar o d. Do lado direito, eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. Como o L está ao quadrado, eu posso cortar o quadrado do L com o radical e jogar o L para fora. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vai ficar D, o L saiu, D é igual a L raiz de 2. Pronto, achei a minha diagonal, que é a hipotenusa, tá? Em função de quem? Em função do meu lado, tá? Do quadrado inicialmente, que é o lado agora do triângulo retângulo, é os catetos, né? Os dois catetos têm a mesma medida. Esse triângulo é retângulo, mas ele é um triângulo isósceles também, tá bom? Então vamos lá, dando sequência, achamos a hipotenusa, é L raiz de 2. Agora a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar aplicar seno, cosseno e tangente. De quem? De 45. Então, seno de 45. Qual a definição de seno? Seno é o cateto oposto ao ângulo, que é o L, dividido pela hipotenusa, que é o D. Então tá aí, L dividido por D. Quem é L? O L, a gente vai deixar genericamente, tá? É o valor do meu cateto. Agora, quem é o D? D a gente calculou. D é quem? D é exatamente L vezes raiz de 2. Então, eu vou ter o cateto oposto ao ângulo, que é o L, certo? Dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Aí, tem L em cima, tem L embaixo. Eu anulo, porque L dividido por L dá 1. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar aqui seno de 45, tá? É exatamente 1 sobre raiz de 2. Então, achamos já o primeiro valor que a gente estava procurando, que é seno de 45, tá bom? Vamos voltar aqui e agora vamos calcular o cosseno. Bom, o resultado que a gente chegou para seno é 1 raiz de 2. Seno de 45, 1 raiz de 2. Se você olhar na tabela que eu passei para vocês do exercício, isso eu estou tratando aqui a gente ir para o cosseno, porque talvez você você olha na tabela e fala assim, pô, o professor chegou em 1 raiz de 2 e não é esse o resultado que está na tabela. Realmente não é, porque eu ainda não fiz um procedimento que tem que ser feito aqui. Porque sempre que eu acho um resultado em matemática que dá uma fração e o denominador tem um radical, eu tenho que racionalizar o denominador. Racionalizar o denominador nesse caso é eu pegar e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Que mesmo valor seria isso? O raiz de 2. Aí eu sumo com o radical embaixo e ele sobe, fica no numerador. Então é isso que a gente vai fazer. Fez a racionalização aqui, ó. Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. O quadrado corta com o radical. Então, o resultado nosso, na verdade, tá? Que está na tabela, é raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado de seno de 45, tá bom? Então, vamos para o cosseno agora. O cosseno, a gente tem que lembrar da definição. Seno é cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto que está junto, o cateto adjacente. Nesse caso, também é o L, porque os dois lados desse triângulo, ele é retângulo, mas ele é isósceles. Então, se eu fizer o procedimento, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é a mesma conta, é a mesma coisa. Se eu desenvolver, eu vou chegar no mesmo resultado, raiz de 2 sobre 2. Então, tem muito o que fazer aqui, tá morto, tá bom? Vamos pensar na tangente agora. Agora, a tangente é a definição, vamos lembrar. Eu olho para o ângulo, tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas o cateto oposto ao ângulo é L e o cateto adjacente também é L. Então vai ficar um número dividido por ele mesmo. Quando acontece isso, um número dividido por ele mesmo, tá? L dividido por L, o resultado é 1. Então, provamos aqui, tá? Seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45. Está provado. Era essa a demonstração que eu tinha pedido no exercício.
Se você fez essa demonstração, ótimo. Se você não fez, vá no caderno, corrija, olhe os detalhes, tá? E refaça. Faça no caderno, bonitinho, que eu vou olhar quando a gente voltar da aula, da quarentena, tá bom? Quando a gente tiver aula presencial. Então, basicamente é isso. A próxima videoaula eu vou tratar seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus, tá bom? Que é a continuação da atividade. Um abraço e acompanhe.